que a gente deixe, que a gente Aí, já deixe começou a gravado. gravar. Agora sim, estamos gravando. E é sempre importante para que outras pessoas que não puderam, né? Algumas pessoas ainda estão no trabalho, às vezes não podem, terão acesso a essa nossa conversa também. Então, seja muito bem-vindo, está com você. Fique à vontade, e aí as pessoas, a gente vai conduzir da seguinte forma, nós vamos ouvir um pouco do Dr. Paulo Zampieri, depois nós vamos abrir para as perguntas, mas fiquem à vontade para colocar comentários, perguntas, dúvidas no chat, né? Depois a gente vai lendo e interagindo junto. Ok? Peço que vocês permaneçam com seus microfones desligados e abram só no momento das perguntas. Beleza. Estou vendo que tem o José Paulo da Fonseca aqui, que é um querido, tantos anos, você. e fez parte íntima assim do nosso desenvolvimento, aprendemos muitas coisas juntos. Luiz Fernando está aí também, oi Jota, etc. Bastante gente conhecida, né? Bom, eu vou falar assim 2, 3 minutos de mim mesmo, né? Como já foi dito pela Graciela, eu sou de Ribeirão Preto, do interior, e eu sou daquela geração que foi. Estão me ouvindo bem? Sim. Me ouvem? Eu sou daquela geração que eu chamava antigamente de cachorro amarrado com linguiça. Né? O que é cachorro amarrado com linguiça? É aquela pessoa que tem tudo ali, né? Então eu morava numa cidade pequena que era Jaú. 5 anos após a Guerra Mundial eu nasci. Estava uma baita recessão, mas a cidade estava parada e estava pronta. Então era uma cidade linda. Então eu estudei sempre em escola pública, que eram as melhores, mas tive a oportunidade de estudar outras coisas também, além da escola pública. E com 17 anos, minha diversão maior era autorama e andar de bicicleta, olha só, né? Então, coisas do interior. Aí, quando eu mudei para Ribeirão Preto, por motivos de aposentadoria do meu pai, de um cargo que eu ocupava lá, eu lembro que entrei no colegial, terceiro colegial na escola pública também, e eles estavam lendo Navalha na Carne, Plínio Marcos. Não sei se alguém lembra desse livro aí, ou dessa citação. E eu falei, nossa, vocês vão ser presos, né? Porque na minha cidade, lá em Jaú, estavam lendo Esaú e Jacó de Machado de Assis. Estavam lá no século XIX, né? Ainda, né? Nem, sei lá, eu estava lá atrás, né? E para mim foi um grande golpe, né? Entrar em contato com a metrópole, assim. Ribeirão Preto é uma cidade metropolitana, já era naquela época, né? E ainda é até hoje. Mas eu resolvi sair de lá depois que eu fiz a residência em medicina por várias razões. Uma delas é que eu queria conhecer como que era morar sozinho. Nessa época, a Ana Maria e eu já éramos namorados. 1 ano e pouco depois de estarmos aqui, nós casamos e temos aí então a família criada, já os 4 filhos e que já foram. Nós moramos aqui sozinhos. Eles às vezes vêm, aparecem, podemos ir, então vamos fazer um negócio, né? Então filho, né, com os netos e é uma grande alegria e tal, né? Uma coisa que a gente percebe quando é avô, eu vivenciei muito isso, né? Assim, meu primeiro neto, a hora que eu olhei para ele, eu vi um pedaço de mim, um brilho de mim, sabe? Eu falei, e eu não participei dessa brincadeira ainda. Então eu me senti eterno, sabe? Eu acho que essa coisa da continuação, né? Do Gabriel, que é meu neto, que já tem 15 anos, pois vieram as outras netas e tal, ainda há de vir mais. E aí, já na residência médica, eu quis me tornar um psiquiatra psicoterapeuta. Não sei se vocês sabem que existem muitos psiquiatras que não sabem fazer psicoterapia, não conseguem falar com família. Você pede para falar, pede para entrar junto, não deixa, não trata pessoas da mesma família. Quer dizer, tem um rol aí
vamos dizer, uns 70% ou 65% de psiquiatras que não falaria com o casal, nem com o pai, nem com a mãe, à exceção de casos de menor idade, que aí é obrigado um familiar a estar presente, né? E eu também trabalhei 30 anos em hospitais e sempre atendente do lado, porque você está numa sala, dentro de uma instituição hospitalar, o paciente pode falar, o médico falou isso, falou que sou burro, me xingou, mas eu estou como um auxiliar, ou como um auxiliar. Os últimos 15 anos eu trabalhei numa clínica feminina, então eu sempre tinha uma pessoa presente, seja uma atendente da enfermagem ou a própria enfermeira, para testemunhar, né, essa coisa da entrevista clínica, de segmento, de follow-up, dentro da internação. E nas internações eu fiz muitos sociodramas, psicodramas também. Aprendi muito, né, a separar, por exemplo, em 1986 nós abrimos um projeto de fazer, acho que o José Paulo deve lembrar disso, e nos anos seguintes de fazer o psicodrama público aberto nas segundas-feiras no Teatro Ruth Escobar. Então cobrava ingresso, as pessoas entravam e faziam o psicodrama. O que para Moreno seria uma loucura, né? Moreno não fazia atos psicodramáticos assim, sem conhecer as pessoas. Olha que interessante, hein? E algum ego auxiliar ou ele mesmo já sabia quem estava lá, né? Ele não sei se também nos Estados Unidos tem restrições em relação a isso, de fazer um ato médico ou uma atividade terapêutica para uma pessoa que você não conhece. Mas o psicodrama público em teatro é uma coisa aberta. Chegar lá, qual que é o tema, quem quer trabalhar, bababá, né? Não sei. E foi uma experiência muito interessante também, né? Que a gente viu muito essa coisa da estratificação social. Eu sofri muito também naquela época, porque era toda uma investidura de energia, né? Nós éramos em 4 terapeutas, e cada segunda-feira ia um fazer o psicodrama público, e já aparecia ali a estratificação social, né? Então, houve exemplos de famílias alemãs que adotaram meninas pardas. E aí e que falavam, não, mas você é linda, minha filha. Só que elas não achavam a filha. E não faziam nada para modificar. Peraí, ela é parda, mas ela pode ficar com um dente bonito, emagrecer, vestir bem, né, fazer uma coisa. Então, você vê que as pessoas funcionam, né, com uma autovisão meio reduzida, né? E o psicodrama e outras técnicas de terapia cognitiva, por exemplo, é outra, faz fazer, né? Eu estou a serviço de quê? Ou de quem, né? Então, eu me desenvolvi muito nessa época dos psicodramas públicos. Depois veio a terapia familiar, que ela veio como decorrência do retorno dos soldados da guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu a guerra, né? Então, começaram a perguntar se tinha família normal, né? Porque o Freud falava que todo mundo era neurótico, né? Então, lá na costa leste americana, nas universidades lá de Palo Alto, em San Diego, em Berkeley e na UCLA, houve grandes movimentos de perguntação e pesquisas, inclusive. O que seria uma família funcional ou normal, né? Foi aí que o termo fisiológico foi substituído pelo funcional, né, na terapia familiar sistêmica, né? E, por fim, aí, em 2005, nós tivemos contato com a terapia EMDR, que é uma terapia bem diferente. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas se quiserem pesquisar, é só pôr no grupo EMDR, no São Google, que é o santo bom que responde, porque você pergunta e ele responde, né? Aprendi muito com EMDR também, que é uma terapia na linha de cognitivo-comportamental. E, por último, fui fazer a tal da medicina integrativa, né? Foi a última pós-graduação que eu fiz, terminou em janeiro de 2019. Aprendi muito também lá, né?
Então, vocês estão falando com um médico que tem aqui 46 anos de experiência. As pessoas percebem como é diferente conversar com um médico psicoterapeuta, psiquiatra, né, do que só um psiquiatra clínico comum, assim, que faz anamnese, queixa de duração, antecedentes, queixa atual, família, blá, 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 hipótese de diagnóstica e conduta terapêutica, tchau, belo. Então, isso também ainda há e há muito, né? Hoje em dia ainda tem muito disso, né? Infelizmente. No mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, como psicoterapeuta, o que é a primeira coisa que eu descobri na pandemia? Eu acho que já podemos começar a falar mais da pandemia, já que o tema é relacionado com isso, né? Que nós não estamos no topo da cadeia evolutiva como achavam. Né? O ser humano é o maior predador que tem. Eu acho que né? Mas você vê uma gripe de 14, 15 dias, que é um processo agudo, pequeno, né? Virou uma pandemia, que é um processo de 2 anos e pouco, né? Um processo crônico. Mas a doença ainda continua sendo aguda. E ainda tem contaminação, e ainda tem lockdowns, né? Quer dizer, nós não acabamos com a pandemia. Então, você vê que o ser humano não está no topo da cadeia evolutiva como pensava, né? Então, acho que essa crise da pandemia, ela veio e pegou todo mundo meio de calça curta, porque ninguém esperava uma doença que fosse tão letal, e agora já está menos letal, mas que virou uma pandemia, que quer dizer que pegou todas as populações, né, do grego, isso aí, pandemia, diferente de epidemia, quando pega em algum trecho, em algum lugar, por exemplo, na China, estão ocorrendo algumas epidemias, mas a pandemia já não existe mais lá, porque tem cidades que não tem nada, né? Então, uma outra coisa que logo eu descobri também foi que a organização social ela foi drasticamente adestrada ou comandada a não sair de casa. Então, eu fiquei 4 meses em casa. Aprendi a fazer telemedicina, fiz um curso na Associação Paulista de Medicina, da qual eu sou sócio, né? E o curso me ajudou muito a fazer o atendimento de telepsiquiatria, né? E aí também desenvolvi fazer atividades sociodramáticas online, ou atividades de terapia EMDR também online. De sorte que os primeiros 4 meses de recolhimento, de lockdown lá, eu fiquei em casa e minha mulher e eu resolvemos cada um ir para o seu escritório para iniciar um pouco e ficar mais arejado ali a coisa, né? E como que o sofrimento vem, né, para o terapeuta, né? Antes de falar do psicoterapeuta, né, que eu acho que é o que nos interessa hoje, eu vou falar assim, das pessoas que cuidam de outras pessoas doentes, se elas se envolvem a mais, elas começam a desenvolver uma série de sinais e sintomas que podem levar a um adoecimento. Então, vi, por exemplo, uma pessoa, igual que atendi recentemente, uma moça de 36 anos, que a mãe fez hipertensão arterial, não foi diagnosticada, e ela está com demência senil aos 64 anos. Então, a família se reuniu e achou melhor colocá-la num asilo que tem uma boa estrutura, próximo de casas da família, em outro estado do Brasil. E foi muito interessante, porque a mulher lá ela ficou mais calma, porque em casa os cuidadores que eram familiares ou vinha cuidador contratado, a mulher não aceitava, né? E já no grupo de pessoas cuidadas lá no asilo, ela conseguiu uma adaptação interessante, né? Então, e isso foi a família trouxe para eu ver a opinião, fiz uma entrevista e achei que era. E isso você fala, nossa, você está afastando a pessoa do lar, não sei, mas ela está disfuncional. Ela não lembra o que ela comeu, não sabe se tomou banho, que dia é hoje, com quem ela está falando. Quer dizer, está com demência senil, então o sofrimento dela
é menor, entre aspas, né? A gente não sabe o quanto que a pessoa sofre, porque o nível de consciência dela está rebaixado, mas os familiares e os circunstantes sofrem muito, né? E também a gente acompanhou, vocês todos, como eu, né, os cuidadores de pacientes com a gripe Covid-19, que davam plantões extensos, às vezes dobravam porque não tinha substituto, e isso criou uma série de primeiro, contágios, né, por excesso de exposição a pessoas contaminadas, pessoas que desenvolveram a síndrome de esgotamento, esgotamento neurótico, assim, de cansaço extremo, ou a burnout síndrome, que é uma outra coisa, né, que é a má gestão, né, da investidura de trabalho, né, da força de trabalho, e às vezes essa má gestão não depende do sujeito, e sim da instituição na qual ele trabalha, que fala, você tem que fazer isso, 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 isso. Ah, não dá, tem de dar e vai lá e faz, né? E aí nisso o cara pode desenvolver a aversão, né? Que é a primeira sintomatologia assim, importante, aversão, respostas de adrenalina, estômago para, né? Então a frente da pessoa começa a ficar prejudicada, né? Então esse já ligou o sistema adrenérgico, que é o sistema da reação de luta e fuga, e no dia seguinte, quando ele está a caminho do plantão, ele fala: o que eu vou fazer lá? Ou congela e não consegue entrar, né? Chega no estacionamento, para e não entra. Aí manda o WhatsApp para o chefe: não vou conseguir fazer enfermaria hoje. Né? Seja médico, seja enfermeiro, seja auxiliar, seja atendente. Eu mesmo atendi muitas pessoas assim, né? E ainda bem que essa burnout syndrome aí, ela tem uma evolução própria, né? E o tratamento não é tão complicado, e o SUS reconhece que a pessoa tem de ficar afastada pelo menos uns 30 ou 45 dias para se recompor, porque para estar trabalhando não dá, né? Então, vejam, que sofrimento que tem, né, essas pessoas que são cuidadores de uma gripe aguda, um processo que dura 14 dias, mas que para a pessoa ela está trabalhando lá 6 meses, um ano na UTI ou no posto de saúde, atendendo, vacinando, fazendo coisas, e pegou o Covid uma vez, pegou o Covid outra vez. Eu já estou vacinado 4 vezes, não sei se vou pegar, porque ainda tem um número de contágio com mais de 1.000 por dia. Não sei se vocês sabem também uma outra característica da pandemia aqui no Brasil. Teve um dia em que, pela primeira vez, morreu mais gente que nasceu. Olha só, um dia só. Então, a nossa população continua crescendo, né? O que não é uma coisa boa, porque daqui 20, 30 anos, a pirâmide populacional vai estar invertida, né? Vai ter um monte de idosos e poucos adultos jovens e poucas crianças, como já tem em muitos países que importam trabalhadores para, né, trabalhar. E aí eu comecei a questionar aqui, né? Como que uma doença que é aguda e que passa em 14, 15 dias, às vezes nem precisa tratar, a pessoa às vezes nem percebe que teve, mas teve, porque a sorologia indica, mexeu tanto na sociedade, né? Acho que a primeira coisa que me vem assim, é porque afetou a nossa segurança pessoal. Então, assim, andar de máscara, nós terapeutas que gostamos de ler o corpo das pessoas, mesmo que seja online, é lógico que online você tem o rosto da pessoa e é ótimo, mas presencial, como eu atendo presencial já, é de máscara, porque o prédio que eu trabalho é um prédio médico e lá obriga que todos fiquem de máscara, né? Ainda não liberaram nos edifícios médicos aqui em São Paulo. Então, assim, você perde, você só vê o olho, né? Teve até um amigo meu que falou assim: eu não vou mais no clube, os caras estão de chapéu, de máscara, eu só vejo o olho, não sei se ele está rindo, se ele está escarnecendo. O cara é meio nóia, né? Não precisa nem dizer. Mas eu falo porque é amigo meu, ele tem 82 anos e está desculpado, ele já sabe que ele é meio nóia, né? Porque ele não consegue, né, sabe, estar assim, né? Só o olhar nosso, assim, olhar, né? Tênis a óculos, né?
só o olhar, ele pode dizer muita coisa ou nada, que se estiver na máscara, né, tá assim, ó, você vê menos a pessoa, né? E nunca o contato online, né, assim, de trabalhos como estamos fazendo agora, que são parecidos com os sociodramas também, né? Depois a gente pode dividir grupos e coisas que tais, ou não, esse não vai precisar dividir, estamos todos juntos aqui, muito bem recebidos, né, pela SOGEP e tudo. Então, assim, resgatar o contato humano, né? Então, dar um abraço numa pessoa que você quer dar um abraço, ver a pessoa sem máscara. Quando vai paciente novo no meu consultório presencialmente, eu peço para tirar a máscara para eu ver a cara dele, porque eu vou atender um cara mascarado. Na próxima vez que ele vier, eu não sei qual que é a cara do sujeito, né? Eu tiro a máscara, me mostro e ele também, oh, legal, beleza, e bota a máscara de novo. Então, eu comecei a perceber em mim o sofrimento disso. Primeiro, nós não estamos no topo da cadeia evolutiva, não. Segundo, essa gripe aí e a pandemia não vão modificar muito a sociedade, gente. O que está mudando, o que muda a cultura e a sociedade é a tecnologia. Peguemos um exemplo, a roda. A invenção da roda mudou o jeito das pessoas transportarem as coisas. Outro exemplo, manejar o fogo. Depois que o ser humano aprendeu a manejar o fogo, que é uma coisa tecnológica, né? Tem todo um saber fazer aquilo lá, houve uma mudança no tipo de alimentos que eles começaram a ingerir, né? E assim por diante. Aqui no século passado, a grande, né, vamos dizer, descoberta, assim, divisora de águas, foi a penicilina, né, que foi uma descoberta por acaso, antibiótico. Eu mesmo tomei muita penicilina, porque tinha dores de garganta e tal. Eu falo que eu sou sobrevivente da penicilina. Então, você vê, depois da penicilina houve o surgimento de outros medicamentos e tal, parará. Quando houve o primeiro transplante de coração pelo Dr. Barnard, lá na África do Sul, se bem que o paciente sobreviveu alguns dias, ele pegou um pedaço do coração e trocou lá por outro, tal, mesmo com os recursos limitados da época, anos 70. Mas foi uma coisa muito, muito. A gente falava, tá bom, meu coração é um pedacinho, dá para trocar. 15, 20 anos depois já se trocava tudo, já troca de uma vez só. Pulmão, coração, fígado, quase que troca tudo, né? Então, esses avanços tecnológicos é que estão mudando, né? Uma outra coisa curiosa que mudou também muito, muito o nosso saber viver foi o advento do sabão, né? Então, se a gente pegar antes da era do sabão, as pessoas elas usavam a mão esquerda, que era a mão da higiene. Então, você não podia tocar uma pessoa com a mão esquerda, porque era considerado ofensivo. E quando veio o papel higiênico, meio que liberou, né? Então, peraí, agora como que faz? É mais fácil, pá, 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 pá. Então, o papel higiênico, citado por Carl Sagan, foi uma coisa que mudou muito. E o sabonete, quando foi introduzido no Tibete, destruiu o Tibete. Por quê? Porque as pessoas ficavam mais limpas, comiam com mais higiene, começou a poluir os rios, morreram os peixes, precisaram derrubar árvores para aquecer as casas, porque só o cocô do iaque, que é um búfalo que mora lá, que era o esterco do iaque, era servia como combustível, né, dos fogõezinhos das casas, né? E aí começaram a cortar. Então hoje o Tibete é um país que não tem árvore, mas estão fazendo grande, uma grande campanha de colocar árvores lá. Então você vê, o que muda a cultura e o modo de saber viver são mudanças de caráter tecnológico, né? Então, e a gente está avançando nisso. Então, assim, vamos pegar os nossos antecedentes que vieram para cá, provavelmente uma ou duas gerações.
vieram com o saber viver deles e tiveram de se integrar ao saber viver daqui, né? E falaram, mas lá era tão maravilhoso, mas estavam passando fome lá, né? Então, assim, hoje a gente vê aqui que os aprimoramentos das psicoterapias em casa trouxe um grande ganho, né? Então, eu mesmo acabei de atender uma pessoa que sofreu um luto, e isso me remeteu a um luto que, em outubro do ano passado, no mesmo mês, eu perdi um amigo meu, médico, de Covid, ele era bronquítico, o meu advogado, que estava com câncer de cérebro, e o último, um dos meus melhores amigos que tinha hepatite C morreu de cirrose hepática. E todos tinham a minha idade. Imagina como que eu fiquei, né? Eu falei, epa, acho que eu estou na linha de frente aqui, né? E viver esse luto nos iguala aos pacientes que também estão vivendo luto, né? Nós, porque somos psicoterapeutas e sabemos como as coisas funcionam, isso chama fisiologismo ou funcionalidade, não estamos imunes, né? A gente tem a nossa empatia, né? Isso eu aprendi muito com o Moreno, né? O Moreno falava disso, de você se colocar no lugar do outro, né? Como que é isso, né? É, e, e chega um momento na carreira das pessoas, né, de trabalho com saúde mental, que muitas pessoas falam, vou trabalhar de um outro jeito, vou mudar o jeito de trabalhar, por quê? Ou porque está perdendo a capacidade de fazer empatia, né? de entrar no mesmo sofrimento, ou entender o sofrimento do outro, né? Por quê? Porque isso vai fazendo ressonância com os nossos sofrimentos, né? Tanto que a maior parte das linhas terapêuticas atualmente reconhecidas pelos conselhos de psicologia e medicina, as pessoas têm de estar preparadas para serem terapeutas, né? Porque elas vão de receber informações que vão remeter para coisas que aconteceram nas vidas delas, né? Então, isso acontece muito. Então, assim, por exemplo, bom, nesse mês de outubro de 2021, que eu perdi os 3 grandes amigos, eu falei, nossa, que coisa, para de morrer gente, né? Então, que eu não queria mais que acontecesse aquilo, mas, no entanto, continuava acontecendo, né? Teve também essa coisa de administração do trabalho em casa também, uma outra coisa que nos fez sofrer muito, né? Por quê? Porque imagina que o casal, um trabalha numa profissão, o outro é psicoterapeuta, e tem filhos, e tem escola, tem empregado, tem perua e tal. Tudo isso mudou, né? Então, houve muita coisa de casal, de família, de desajuste. E isso também reverbera e faz ressonância nos nossos sofrimentos. Então, quando, às vezes, eu até faço uma oração quando eu vou atender. Por exemplo, se é um paciente que eu já sei quem é, eu já faço ali meu ritual né, de estar Se em contato. benze. Eu me benzo, né? Eu me benzo e falo, espero que eu consiga ser útil para essa pessoa, porque é difícil lidar com ela, né, e tal. Tem uns pacientes que são diretos, né? Fala assim, doutor Paulo, não, os indiretos, doutor Paulo, eu gostaria muito de falar com o senhor, você pode me ligar a hora que tiver um tempo? Né? Aí eu falo, posso, aí eu escolho um horário e ligo. Outros falam assim, oi, quero falar agora. Então, assim, peraí, mas eu estou no meio de uma telemedicina, não sei o quê. Aí eu falo, tá bom, a hora que eu conseguir, eu te devolvo a ligação, né? Isso também foi uma outra coisa. Eu aprendi muito a fazer psicoterapia online, né? Tanto pelo curso que eu fiz na APM, como fazer as prescrições médicas também online, né? Que foi um grande avanço. Então, a gente está vendo que a pandemia ela trouxe, né, grandes sofrimentos, e ainda estamos vivendo isso, não vamos negar, mas trouxe avanços também, né? Por exemplo, a telemedicina eu posso mandar receita para Manaus, para Presidente Getúlio, em Santa Catarina, para Londres, já remeti medicamento para lá.
por um cara que resolveu fazer terapia comigo, mas ele não é brasileiro, e é holandês e mora em Londres. Então, ao mesmo tempo que a gente acaba ficando, vamos dizer, com a nossa capacidade de empatia, né, meio questionada, meio checada, assim, a gente também vai descobrindo que tudo depende de nós estarmos preparados, né? Então, não duvidem que muitos de nós aqui, eu mesmo, houve dias que eu falava, não, hoje eu não consigo fazer, hoje eu não estou ok, né? Então, eu estou desabilitado para ajudar, né? Porque terapia vem da língua grega e quer dizer ajuda, né? Se você está sofrendo, está amargurado, está com restrição, não tem empatia, ou sabe que o paciente demanda demais, ou é um casal beligerante que vai lá e briga, e briga, e briga, ou online também brigam. Tive a oportunidade de fazer um Zoom com 4 pessoas de uma família, então eram 5. Nossa, foi até eu conseguir falar, peraí, já entendi que vocês sabem brigar muito bem, né? E se estão reproduzindo aqui, né? Agora vamos ver como que é não brigar, né? Vamos ver como que é não brigar. Aí sugestões, aí uma lá falou assim, a gente podia estabelecer uma ordem de fala. Eu falei, ué, que uma boa sugestão. Alguém mais vota nessa? Aí o outro votou, outro votou, outro votou. Agora, quem vai ser o primeiro? Aí, pronto. Já começou outro processo, né? Então, fazer psicoterapia é uma coisa muito dinâmica, né? Isso é uma coisa que é da ciência. A ciência, ela não tem o objetivo de chegar numa verdade que vai durar para sempre, né? Não é uma coisa dogmática. Isso é assim, é assado e acabou, fechou. Né? Essa semana, recentemente, eu vi um cara falar. Quando um país está privilegiando salvar ideologias em vez de se preocupar com a prática de governo em relações interpessoais, isso aí é coisa grave, porque a ideologia não leva a nada. A ideologia, você pode sustentar uma ideologia que não tem serventia nenhuma, não tem coisa, não serve para nada, né? Então, muitas pessoas estão descobrindo isso. Falam assim, peraí, eu estou sustentando um esquema aí de dízimo da igreja, mas está faltando dinheiro para mim, não estou tendo né, satisfação, não vou lá. Houve muita gente que deixou de frequentar atividades religiosas ou espirituais, assim como houve gente que entrou, né, em contato. A Igreja Católica, como vocês sabem, ela está sofrendo muitas modificações, né, porque perdeu muito no Concílio Vaticano II, foi uma coisa muito mal feita, principalmente aqui no Brasil, em 1963. Eu lembro porque eu já tinha idade de lembrar, tinha meus 13 anos, né? Então eu fui aculturado na igreja em latim, né? E hoje você vai numa igreja católica, eles estão imitando o pastor protestante, gente. Sabe? Você fala com lencinho, com musiquinha que ninguém conhece. E tá falando, não, eu não vou assistir missa aí nessas circunstâncias, né? Então, houve o quê? Uma grande sacada, pelo menos aqui nas cercanias de onde eu moro, tem umas paróquias, eu moro num bairro de classe média alta, para não dizer de ricos, embora eu seja um cara de classe média, né? Ah, as igrejas católicas dos bairros aqui adjacentes, elas falaram, vamos fazer um movimento de crismar as pessoas? E não é que isso chamou a atenção? Então, todas as paróquias estão com um programa de crisma, que é o sacramento da confirmação, para quem é católico, né? Que é quando você é confirmado como um cristão que está a serviço de Deus, né? Na sua vocação, na sua militância, na sua fala, na sua amorosidade, no seu cuidado com as pessoas. Os valores de fé, de Deus é amor, né? Deus é amor. Então, assim, como que nós, terapeutas, temos de nos dispor a amar, né? Eu não acredito numa terapia que não haja amor. Amor no sentido filia, né? Amizade, companheirismo, admiração.
Aprendi isso na medicina integrativa. Então, a gente faz uma parceria com o cliente, o paciente, junto com a psicóloga, com a mãe, com a assistente social. E vamos lá, o que que a gente quer, o que que a gente quer alcançar, né? É a cura, o bem-estar, ou tirar o máximo de medicamentos e ver se a efetividade dessa retirada acontece. Tem uma outra crise também para prescritores igual eu, que tem uma trilogia, né, crítica para caramba, que é o que está escrito na bula, a gente chama de eficiência, né? Que é o que o remédio promete. Então, por exemplo, vai baixar a febre. O que ele provoca chama eficácia. Então, a eficácia é se baixou a febre no João, na Maria, no Paulo, no Pedro, etc. Né? E terceiro, se ele pode ser retirado e a febre não voltar, que chama efetividade. Né? Então, em tudo é assim, né? Antibiótico, anti-inflamatório, tranquilizante, outros medicamentos, tudo. A gente tem essa trilogia meio conflituosa aí. Pô, eu li a bula, mas eu só tive efeito colateral, não tive os efeitos benéficos, e assim por diante. Então, tudo isso. Agora, hoje mesmo, acabei de atender uma família aqui, que é mulher que é uma bipolar de ciclagem rápida, né? XP6, que no mesmo dia ela muda de humor. É muito difícil de lidar com ela. Ela tem 66 anos, já tem netos, tem 3 filhos. E ela desenvolveu um câncer, né? E não quer tratar o câncer. Então tá assim. E também parou de tomar os medicamentos. Aí a família ligou para mim e falou: Paulo, o que eu faço, né? Eu falei assim, não, vamos lá, vamos ver, vamos fazer igual o mineiro. Mingau tá quente, vai comer de colher pequena, pelas bordas e devagar, né? Até chegar a convencer o paciente de que ele há de colaborar, né? O próprio Jacó Levi Moreno falava isso, né? Que o paciente é o artífice da própria cura. O que quer dizer isso? Ele que dá o caminho, porque o caminho da cura está dentro de nós, né? Está dentro das nossas memórias, dos nossos traumas, dos nossos êxitos, dos nossos fracassos. Então, se eu atendo uma pessoa e aquilo ressoa em mim de uma forma muito negativa, às vezes eu até ponho a máscara, vamos dizer assim. Se é presencial, eu ponho a máscara para me proteger um pouco na minha individualidade preservada aqui, né? Falar, nossa, isso aí tem muito a ver comigo, o que que eu faço, né? Qual que é o recurso que eu vou usar para não sofrer o que essa pessoa está sofrendo? E aí que vem também o movimento de diminuir o preconceito com os portadores de transtornos mentais, né? Porque sabe o que afasta as pessoas dos portadores de transtornos mentais? É o medo de ficar igual, né? Subjacente, vocês podem pesquisar isso aí com alguns clientes seus aí que sofrem um pouco de rejeição porque é doente mental crônico, toma medicamento, ou faz terapia, ou faz CAPS, ou faz medicina privada, etc. A maior parte das pessoas que os rejeitam são pessoas que temem pegar a doença, embora saibam que doença mental não é contagiosa como o vírus Covid ou como uma bactéria, mas as pessoas falam, não, ainda bem que não é comigo. E vem aquela frase que eu aprendi, acho que foi com um grande amigo meu, o Regis Silveira Viana, que foi meu professor de psicodrama, que infelizmente faleceu muito cedo, né, por vários problemas de saúde, mas ele falava assim, Paulinho, você está andando na rua com seu melhor amigo, cai um piano de cauda em cima dele, você vai falar, nossa, caiu meu amigo, oh, socorro, ajuda, não, morreu, tal, espremeu tudo, saiu tudo, tal, né? Chama ajuda, chamou, tal, aí chega uma hora que você fala assim, não, ainda bem que não foi em mim. Então, assim, né? A gente acaba voltando. O Zé Paulo está dando risada, acho que você já ouviu eu falar isso, né, Jota? Já ouviu falar. Tá com cara de que o Zé Paulo da Fonseca, aí, que é um grande escritor, mestre, querido, eu já contei essa história inúmeras vezes, né? Então, e descobrir
que nós tratamos de pessoas com dificuldades é também enfrentar isso, né? Um outro exemplo, né? Pessoas que têm transtornos, um ou mais indivíduos na família que não se desenvolvem, que se ficam dependentes do pai. Eu estou com uma família cujo pai é médico, tem 86 anos, ele tem 2 empregos, uma aposentadoria, os aluguéis, e sustenta 4 filhos homens que não trabalham e são doentes mentais. Então, o trabalho que eu estou fazendo com ele é o quê? Primeiro, eu falo, Deus me livre se isso acontecer comigo, né? Segundo, vamos procurar uma associação para lhe ajudar. E aí descobrimos que tem uma associação na Itália que chama Dopo di Noi, ou seja, depois de nós. Então, tem muitas pessoas que têm um filho, ou uma dupla, que seja, que não vai se desenvolver. Então, na fratria, na irmandade, né, tem um ditado latino que fala concordia fratrum rara est. Então, os acordos entre os irmãos é raro. Então, para quem que vai ficar esse aí, né? Então, a Dopo di Noi na Itália, eles ensinam as famílias a bolarem esquemas financeiros, de previdência ou de guarda, ou familiar que se oferece a cuidar de um cujos pais vão morrer, porque já estão batendo lá nos 80 anos e o cara está com seus 40, 50 anos, né? Então, vê se isso não ressoa em mim, que tenho 4 filhos. Ressoa. Ressoa porque eu tenho 4 filhos e cada um dos 4 filhos se desenvolveu de um jeito, né? Vamos puxar um outro aqui, tá? Sim. Uma coisa interessante da pandemia também, né, para mim que sou psiquiatra clínico, eu tive de internar alguns pacientes por várias razões, ou por crises psicóticas ou por uso abusivo de substâncias psicoativas. E aí as clínicas só estavam admitindo pessoas que estavam com teste negativo ou faziam quarentena dentro da própria clínica, de 14 dias, né? Aí podia entrar no ambiente da clínica propriamente. Então, você imagina o que isso deu de repercussão, né? As famílias levavam lá, o hospital não garantia que ia ficar, porque se desse sinal de Covid, já iam mandar embora. E o cara ia ficar sozinho, em, né, em quarentena. Se entrassem 2, eles colocavam os 2 em quarentena juntos, por exemplo, no mesmo dia. Mas mexeu muito, né? Então, nós estamos nos recuperando disso ainda, né? E também nós estamos descobrindo cada vez mais na pandemia que nós somos tão vulneráveis quanto quaisquer outras pessoas, né? E tem gente que, quando percebe que houve progresso, né? Então, o cara abriu uma startup, estourou, está lavando a égua de ganhar dinheiro. Na pandemia, né? Uma outra vez eu estava dando uma live dessas, igual que estamos fazendo numa igreja, sabe? Numa igreja não é neopentecostal, ela é uma igreja mais tradicional, mas é protestante, não é de São Paulo, foi online, eles queriam que eu fosse lá, mas eu não fui, porque eu estava com medo de ser pego, isso foi há mais de um ano. E aí o pastor falou assim, mas e o número de nascimentos, como tá, né? Aí o auxiliar dele falou, pastor, eu vou ter filho a semana que vem. Aí na assembleia, porque tinha gente na assembleia, tinha gente online. O outro falou assim, eu casei agora, né? Entende? Então, assim, é isso que eu falo. A pandemia, ela mudou, ela constrangeu, ela aprisionou, ela fez um monte de coisas. As crises do lockdown, né? As perdas de propriedade, né? As perdas de vínculos familiares, né? As perdas por morte de Covid, tudo isso está reverberando em nós. E aí, cada vez que aparece a estatística lá de quantos que morreram, eu tenho um costume de adotar umas posições meio, vamos dizer assim, de pesquisador, né? Porque eu sou curioso. E a pesquisa, como eu disse há pouco, ela não tem interesse em chegar numa coisa definitiva e comum. Ela quer chegar num novo conhecimento que provavelmente vai ser modificado por uma nova pesquisa, uma nova releitura.
E isso que é uma abertura, vamos dizer, uma ciência boa, né? A boa ciência é aquela que chega num conhecimento novo que gera novas perguntas. Também frase de Jacó Levi Moreno, né? Então, assim, você chegou num ponto, muitas vezes você saiu de um sofrimento e cai, e agora? O que vem, né? Então, assim, quais perguntas essa terapia me fez formular para a minha vida, né? Então, quando vem o número de óbitos de Covid, eu falo, mas espera aí, mas quantas pessoas morreram no total do Brasil de outras doenças, de infarto, de alcoolismo, de acidentes, etc. Gente, é assim, o Covid é isso e o outro é um tanto assim enorme. No Nordeste eles falam que mede o tamanho da galinha fazendo assim, né? Põe a mão e mede o tamanho da galinha. A Covid é assim, ó, o número de mortes por outras doenças é enorme. Então, imagina o transtorno que deu nisso em cuidadores, né? Cuidadores que falavam, peraí, nós vamos ficar doentes junto com os doentes, né? Isso deu um monte de problemas, né? Outra coisa que eu separei aqui também. Ah, é, esse duro golpe, né, na organização social, que agora está parecendo que está voltando a se normalizar e a gente há de perseguir aí os dados de carnaval, de escola de samba, de bloco, todo mundo sem máscara, etc. O que será que vai acontecer? Sejamos otimistas, esperamos que realmente a transmissão esteja diminuindo. Isso nos alegra, né? Mas muitas pessoas estão em luto. Então, assim, o Zé Paulo, que é especialista em luto, né, terapia de luto, muitas pessoas vêm trazer luto, né, porque perdeu um ou dois familiares para a Covid, ou morreu o que ele esperava que morresse depois. Né? Então, isso é muito comum acontecer também, infelizmente. Né? Tem gente que fala, eu achava que meu pai ia primeiro, mas foi minha mãe, então estou sofrendo muito. Né? Isso reverbera em nós. Né? Meus pais já morreram há um bom par de anos ali e tal, 10 anos de diferença. E quando vem gente trazendo esse tema, eu falo assim, nossa, isso aconteceu um pouco comigo também. Né? A vida me surpreendeu, né? No jeito que meus parentes foram morrendo. E agora, para uma notícia nada alvissareira ou muito interessante, por outro lado, é que eu, nos Tutizamp, né, do ramo do Zampieri, ao qual eu pertenço, eu sou o mais velho. Então, pela ordem das coisas, eu estou na linha de frente. Né? Mas isso aí, sabe como que eu resolvi atrás? Uma coisa que me ajuda muito enquanto estabilização da minha capacidade de ajuda e de obter bem-estar e cura, né? E descobrir que viemos aqui para sermos felizes. Quando eu servi o exército, como eu tenho uma altura baixa, né, tenho 1,64 m, eu era dos últimos do batalhão, né? E eu vi aquele monte de carinha na frente, né? Até os caras que têm 1,88 m, 90 os da frente, eu falava assim, esses aí vão morrer primeiro. Olha só a psicologia. O cara que estava fazendo exército, né? Não estava nem na faculdade ainda, né? Porque eles não vão colocar os baixinhos lá, né? Eles vão colocar, né? À frente. Depois que morrerem todos os grandalhões, é que vão convocar os baixinhos, as crianças, os idosos, como a gente viu isso na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Convocavam crianças, né? Para ir para o fronte de batalha, né? Então, por quê? Porque acabaram as pessoas adultas, viáveis, né? Então, eu acho que a gente vive um pouco isso, né? E também tem isso, né? Eu me sinto privilegiado de não ter sido afetado pela doença, mas eu me condoo porque sofreu. E ocorreu que um amigo meu, agora há 45 dias, ele passou mal, foi para o hospital diagnóstico, dengue. Ficou 15 dias internado, quase teve insuficiência real. Depois, mais 30 dias com dores, antibióticos e anti-inflamatórios, com risco de dano no renal, né? E o cara tem 76 anos de idade, é um pouco mais à frente de mim.
E eu me senti um pouco culpado, né? Porque eu falei assim, fulano, né? Você comprou, ele falou PZ, que é meu nome no grupo ali, né? PZ, eu comprei uma casa num lugar maravilhoso. Mas para quem vai lá? Ah, vai a minha mulher e a minha filha, que é essa filha que ficou para morar com o pai e a mãe. Nós vamos nós três ficar lá, assim, de vez em quando, tal. É um terreno muito bonito. Eu falei, mas tem muito mosquito lá? Falou assim, tem, é demais. Se vira janta de pernilongo. Eu falei, nossa, que perigo de pegar dengue. Olha só, que boca de praga que esse Paulo é, né? Então, ele falou para mim, PZ, você rogou praga para eu pegar dengue. Eu falei, não. Eu fiquei contente, eu até pedi para você quando ficar pronta a casa, me convidar para ir com a Ana Maria, conhecer a casa, etc. Né? Ele falou, não. Olha o Cuco de novo lá sinalizando. Então, basicamente, deixa eu ver, virar aqui a página. Também descobri uma coisa muito interessante, que é um alívio, né? Que nós havemos de nos treinar para fazer atendimentos à distância. Né? Então, fazer sociodrama, psicodrama, ou outros tipos de terapia, seja TCC, EMDR e outras. Não é que a gente vai fazendo assim. Tem essa mídia toda no meio aí, né? Que a gente há de se adequar a ela, etc. E a gente vê alunos estudando em casa, e o pai e a mãe acham que o cara está estudando, ele está vendo game, está fazendo game, não está estudando coisa nenhuma. E aí, eu também, então, me sinto em treinamento ainda para atender pacientes à distância. Né? Ainda sofremos risco, né, Esse aqui não dá para entender agora. Desculpa. Nós sofremos riscos de sermos ainda cometidos, né, pela Covid-19, então protejamos-nos. E também, quais aprendizados tivemos e quais carências nós estamos guardando, né? Eu acho que aí é essa ponderação, né? Ponderação vem de pound, de peso, de libra, esse equilíbrio, né? Não é à toa que a libra esterlina é chamada de peso. É peso. Não é peso, porque peso não vale nada, mas a libra vale. Então, assim, o que nós ganhamos e o que nós perdemos, né? Eu acho que o que nos dá um mínimo de, vamos dizer, eixo, né? Que, como eu disse há pouco, quando eu vou começar o atendimento, eu faço um momento de reflexão e de agradecimento, né? Às forças do universo e ao fato de eu estar vivo e estar habilitado, com vontade de trabalhar ainda, né? E de ser útil e ajudar as pessoas, né? Então, mas eu faço essa ponderação, né? Nós ganhamos coisas e nós ficamos com muitas carências, né? Por exemplo, muitos entes queridos meus foram, pacientes meus foram, né? Embora no começo de 2021 chegou uma senhora lá que eu tinha conhecido o marido dela uma vez. Ele era um cara meio surdo, eles já eram octogenários. Ela veio sozinha com a empregada, entrou, falou: Doutor Paulo, meu marido morreu de chofre, né? Falei, nossa, que coisa, né? Falei, mas também ele já estava surdo, estava velho, né? Quer dizer, ela já estava processando o luto dela, né? Tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos renovar a receita, não sei o quê. Mas eu não vou conseguir vir mais aqui, que eu tenho medo de sair na rua, não sei o quê. Mas ela mora a 100 metros da minha casa aqui. 100 metros, ela vai a pé. Aí eu falei, eu posso mandar as receitas para a senhora lá, né? Então, um dia eu mandei a receita e a recepcionista falou assim, a senhora vai mandar o estipêndio, o tutu, né? A grana do trabalho do médico, né? Que teve que fazer a receita, etc. Ela ficou ofendida e falou, não vou mandar estipêndio, não vou usar as receitas, vou no posto de saúde pegar porque eu vou ficar pobre. Imagina, ela é uma marajá
aposentado e o marido também, né? Então eu falei, ótimo, já definiu, né? Acabou, ela ficou muito sofrida com a morte do marido, está com medo de ficar pobre, embora não vá ficar pobre, a gente sabe disso, ela mesma sabe, no nível consciente, mas vai no posto de saúde pegar as receitas. Ótimo. Cada um se resolve de um jeito mais, vamos dizer, né, satisfatório para si mesmo. E para terminar, eu queria falar um pouco disso da história da ressonância, né? Que é quando a gente sofre junto com o paciente, ou junto com a situação criada ali, seja em grupo, seja em telemedicina, seja em casal, presencial. E quais são os recursos internos meus, assim, cognitivos, emocionais, né, e de sensações corporais que eu vou regimentar, né, vou organizar em mim para readquirir a empatia, né, a conseguir me aproximar dessa dor aí de uma forma que eu vejo a dor como uma coisa que não vai me atingir, porque eu estou com a empatia que me protege. Então, eu me defendo assim, né? Claro que cada pessoa acha um jeito, né, de se defender. Tem terapeuta, eu tenho um supervisor, por exemplo, que às vezes, quando o caso enrosca, eu mando uma mensagem, ele me liga, ou a gente se liga e conversa. A gente troca pacientes. Ele é um cara que é 15 anos mais velho que eu, né? Então, às vezes eu atendo pacientes dele quando ele não pode atender e tal. Mas ele me ajuda muito, porque ele fala, Paulinho, aqui não está certo, isso aqui não, esse remédio não vai dar certo, a sua orientação foi equivocada, você tem que refazer isso aqui com esse paciente, né? Até hoje mesmo mandei uma mensagem para um paciente que eu escrevi ontem, prescrevi um medicamento dopaminérgico para ele, que mexe na dopamina, que dá vontade de fazer coisas, mas eu lembrei que eu poderia ter prescrito um outro, né? E falei para ele, olha, fulano, eu prescrevi esse remédio, você faz uma prova terapêutica de 6 a 10 dias, tomar o remédio. Se você sair do quadro que você está, ok, continua. Se não, você me liga, que aí eu vou passar para um outro remédio que eu lembrei que talvez seja mais útil. Ele falou, ok, eu já comprei o remédio, já tomei uma dose, então eu vou fazer assim, se eu perceber que o ganho não foi tão grande, eu vou manter, e aí se manda outra receita, e essa receita tem que buscar, porque não vai pelo programa de receita eletrônica. Falei, poxa, que bom que você aceitou, né? Então, eu me senti meio que, entre aspas, né? Poderia ter feito melhor, né? Que na hora, o que me veio foi aquele remédio, né? Isso é uma coisa que também eu aprendi em terapia familiar, sabe? Que um dos grandes terapeutas familiares lá da costa oeste, lá nos anos 80, ele falava que chega uma hora que você fica tão especialista, tão ágil, tão hábil, né, para lidar com família, que você abandona as técnicas, você entra com você inteiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que é empatia mesmo, né? Você está lá de uma forma integral. Estou inteiro aqui. A notícia que eu li de manhã está me fazendo influência aqui, e eu tenho de separar essa influência, senão eu vou tratar o paciente pensando no que ocorreu, né? Então, nesses tantos, mais de 40 e tantos anos aí de prática clínica, eu aprendi esses truques de me proteger, né? E o sofrimento, quando vem, eu compartilho com pessoas queridas minhas, terapeutas, tem um grupo de médicos que são meus amigos, que a gente pode compartilhar muita coisa pessoal lá, e tem o meu supervisor, que também faz parte desse grupo aí, né? Então, eu acho que eu estou dizendo para vocês que, né, infelizmente, não estamos no topo da cadeia dos seres mais evoluídos. Acho que os vírus são mais evoluídos que nós, porque eles são informação. Gente, a gente está lidando com um bicho que é uma informação. Como que você vai lidar com essa informação aí? O que você vai fazer com essa informação? Se ela entrar no seu corpo, ela vai produzir mudanças
funcionais, fisiológicas, né? Metabólicas, respiratórias, cerebrais, etc. E você não tem como lidar com essa informação aí. Não tem remédio. Para vírus não tem remédio, gente. Sabe? Só tem vacina. Né? O dia que descobrir remédio para vírus vai ser um outro avanço tecnológico que provavelmente vai mudar o jeito da humanidade viver. Concordam comigo ou não? Vocês acham que eu estou sendo exagerado? Não? Tá bom? Já estamos no horário? Como tá? Sim. Mas aí Puxa, tem até algumas perguntas, né? Mas que boas as suas observações, as suas contribuições, Paulo. E obrigado, principalmente Graciela. agora, quando você foi Obrigado. trazendo, né? A sua forma de lidar com esse sofrimento, compartilhando, que acho que enquanto psicoterapeutas, tem esses desafios, né? Eu me lembro que no início da pandemia, eu atendi só na primeira semana, os pacientes chegavam e não poder ir abraçá-los para receber, esse foi o primeiro sofrimento, né? Você trazia essa perda da expressão facial, essa perda do contato visual, né? Das perdas que nós tivemos que... Olá? Oi? Será que do Paulo que congelou ou de todo mundo? Foi o meu? Oi, oi? Ai, gente, foi o meu? Olá? E que as perdas na pandemia